Você pode pegar a sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, no versículo 1 ao 8, nós vamos falar sobre a importância da oração. E depois podemos cantar também, né? Vou ler o Evangelho, em seguida a gente canta e vai aí rezando já, trazendo os nossos pedidos, as nossas intenções. Você já vai enviando o seu pedido de oração também para o telefone aqui da associação. Deixa eu olhar aqui na cola que eu esqueço. É o 019 3871 9620. Você liga, manda seu pedido de oração e nós vamos colocar tudo isso aos pés do Senhor. É bonito esse gesto, eu falei até brincando que Jesus já nasce com trabalho, né? De colocar ali dentro da manjedoura. É bonito, né? Colocar nele as nossas preocupações. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma bênção para todos nós. Então vamos lá, o Evangelho diz assim no capítulo 18. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Que Jesus propôs uma parábola para dizer o valor, a importância de orar sempre, sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade, um juiz, que não temia a Deus e nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que disse este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa passagem nós ouvimos falar sobre esse juiz ateu, esse juiz que não temia Deus, não tinha respeito, não tinha valores, e uma mulher viúva que precisava que ele fizesse justiça. E o Senhor propõe que essa mulher foi insistentemente à casa desse juiz pedir que lhe fizesse justiça, pedir que fizesse aquilo que era próprio do juiz, julgar o caso dela, pedir que esse juiz olhasse para a urgência do seu coração. Meu irmão, nós temos um Deus que é muito melhor do que esse juiz. Nós temos um Deus que nós falávamos na pregação da manhã, um Deus que nos sonda, que nos conhece, que nos ama. Como não colocarmos no coração desse Deus os pedidos e as orações que trazemos, as nossas necessidades, sem nos cansarmos, sem voltarmos atrás? É assim que nós devemos, é com essa presença dessa palavra, que nós devemos nos colocar na presença desse Deus maravilhoso. Convido você nesse instante a fazer uma prece também comigo. Se você pode, feche os teus olhos, se coloca na presença de Deus, pense em Deus agora. Que essa palavra que nós vamos ouvir, que essa pregação sobre a importância de orar incessantemente, possa alcançar o nosso coração, a nossa mentalidade, que essa palavra possa nos motivar a nos reconciliarmos também com Deus. Talvez você tenha feito um pedido, você tenha feito novenas, você tem precisado de uma graça, e você não tem ouvido, não tem visto resposta. Você até desistiu, você até pensou que estava rezando errado, que não tinha as palavras certas para orar. Você abandonou a prática de piedade, das novenas, das velas bentas. Você achou que Deus estava lhe ignorando. É preciso orar incessantemente. E nós queremos, colocando na presença de Deus, a nossa vida de fé, a nossa amizade com o Senhor. Nós queremos crescermos na graça da vida de oração. Vamos cantar, porque quando nós cantamos, nossa alma se eleva, nós nos aproximamos de Deus,
É muito importante cantar. Eu falo sempre na minha paróquia assim pro povo: gente, tem que cantar. Tem que cantar, tem que cantar as músicas junto na Santa Missa. Quando você vai cantando, sua alma vai se abrindo, seu coração vai se abrindo, você vai aquecendo o teu coração, você vai se aproximando de Deus. É isso que nós queremos que o Senhor Deus possa mesmo tomar conta do nosso coração, da nossa alma. Vamos cantar com o ministério. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmurecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmurecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, 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 se eu orar, cante. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmurecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh. A prática da oração, meu irmão, é a conversa entre dois amigos, de um Deus que quis se fazer nosso amigo e que espera ouvir também de nós as nossas necessidades, o nosso clamor. Mas muitas vezes esse Deus que quer nos abençoar, quer nos dar suas graças, não recebe de nós os pedidos, os clamores. Nós muitas vezes nos negamos, nós sabemos que precisamos, mas não nos dobramos, não nos humilhamos. Por isso a vida de oração é uma vida humilde. É você conhecer que sozinho não dá conta de tudo, que sozinho não pode. Era isso que nós fazíamos no momento da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós estávamos aqui prostrados diante do Santíssimo Sacramento e o Senhor estava dizendo: olha, eu quero ajudá-los, eu quero abençoá-los, mas se vocês não virem a mim humildemente, se não se colocarem diante de mim dizendo: olha, Senhor, eu preciso porque sozinho não dou conta, eu não sei para onde ir, me mostra a direção, me ilumina, me dá uma palavra de sabedoria. Se você humildemente não se prostra, o Senhor não tem como lhe conduzir, não tem como lhe direcionar. Nós falávamos agora mesmo no almoço com o Padre Eduardo, ele falava: na adoração é importante, é preciso parar para ouvir um Deus que fala. Gente, Deus continua falando. Deus continua falando nos corações, Deus fala na nossa consciência. É lógico, Deus fala pelos acontecimentos, mas quanto mais a pessoa se entrega a uma vida espiritual, uma vida de fé, mais clara é essa voz de um Deus que se comunica. Nós estamos vivendo num tempo profundo de surdez, uma surdez causada pelo nosso orgulho. Somos orgulhosos até na hora de rezar. A gente vai falar com Deus, a gente já fala brigando com Deus, já fala: porque o Senhor não fez, eu fiz uma novena aqui, o Senhor não abençoou, o Senhor não me deu o milagre que eu queria. Como, nossa, Deus, como que o Senhor não me ouviu? Esqueceu quem eu sou? Praticamente o Padre Pio de Prodotina, a Madre Teresa de Calcutá, agora, a pessoa mais fiel da terra, o cara mais fiel, a mulher mais fiel, a mulher que mais cumpre os mandamentos. Não, está levando uma vida dissoluta, fazendo tudo o que quer, tudo que dá na cabeça. Aí quando tem um problema, uma dificuldade, aí resolve lembrar que precisa rezar. Aí vai lá diante de Jesus e não se prostra humildemente como aquela viúva diante do juiz. Não se humilha diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui porque preciso, não mereço, mas és um Pai de misericórdia, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, eu estou aqui. Humildemente, humilhar-se diante de Deus. Eu achei tão providente que a adoração hoje pela manhã começou o quê?
Com a irmã pedindo perdão. As nossas orações deviam todas começar com a gente pedindo perdão. Para que Deus vai dar ouvido para uma pessoa tão insolente que nem nós? Nós conseguimos ser ruim até com os que a gente ama. E achamos que estamos no controle de todas as coisas, mas a bondade de Deus está ali sempre pronta a nos perdoar, sempre pronta a nos perdoar. Então Ele olha para a gente com humildade. Vocês já viram aquela oração da mansidão? É uma oração muito bonita, eu não tenho ela aqui, mas ela se chama oração da mansidão. Acho que para procurar na internet vai aparecer lá. E ela fala o seguinte: a mansidão abre todas as portas. Gente, quem que resiste a um coração humilde? Quem resiste? Eu falo para vocês que nesses anos de padre, inclusive no dia da Sagrada Família, eu vou completar 16 anos de ministério. Aí vocês lembram de se rezar por mim, né? No dia 26, é o dia do programa especial de Natal, que eu vou estar aqui pregando para vocês. E vai ser uma graça. Então, eu estava lá na paróquia, nós organizamos um casamento comunitário. Chamamos todos os casais que não eram casados. Gente, vamos casar, vamos arrumar essa vida, vamos entrar de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos. E aí apareceu um monte de gente lá para casar, fizeram as entrevistas, os documentos, né? E no dia do casamento comunitário, não aparece uma senhora, um casal lá, muito simples, ela foi vestidinha de noiva do jeito dela lá e falou: padre, viemos casar também, que a gente já mora junto mais de 20 anos e viemos casar também. Mas minha senhora, a senhora não trouxe um documento, não fez uma entrevista. Desse jeito não dá, minha filha, isso aqui também é o quê, né? Virou o quê isso aqui, gente? Não dá, a senhora tinha que falar, que a senhora, quem que vai garantir que a senhora não foi batizada? Aquela coisa de padre, né? Padre já quando vê uma desordem assim, já fica, né, agitadinho, né? Aí a mulher olhou assim, fundo nos meus olhos, e falou: o senhor tem razão, padre, mas como que eu pude ser tão ignorante, né? Achar que as coisas são desse jeito. Mas tá bom, então, aí o senhor fala como que a gente pode acertar isso daí. Ah, gente, quem que resiste? Se a mulher olhasse para mim e já falasse: por isso que a igreja está perdendo fiel, que a gente vem aqui, que o povo, né, já se enche, já quer bater no padre, já acha que está arrasando, né? Aí a mulher olhou com humildade, assim falou, ali desfez toda a dureza do meu coração. Não, vamos arrumar o caso da senhora agora aqui, vamos fazer uma entrevista aqui agora, vamos acertar isso daí, gente. Gente, a humildade, a mansidão, abre a porta dos nossos corações. Eu que sou ruim, quando eu olhei para o zoinho esbugalhado do gato, daquela senhorinha, sabe aqueles gatos que olham assim, me leva para casa? Eu não caio nessa não, Deus. Aí a mulher olhou para mim, e eu que tenho o coração de pedra, na hora peguei e acolhi ela, e disse: não, minha irmã, vamos resolver o seu caso. Gente, a humildade, a mansidão abre portas. Imagine então Deus que é bom, que nos ama, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor. Humildemente se coloque diante de Deus, peça perdão das suas negligências, das suas faltas, reconhece que talvez você não mereça nada, mas Ele é um Deus bom, justo, que quer dar tudo. E aí então você rasga o seu coração diante do Senhor. Então você fale para Ele como aquela viúva: Senhor, eu preciso que faça justiça, eu preciso que faça por mim, a quem recorreremos? Mas há algo interessante que diz a palavra, que aquela viúva não conseguiu logo de primeira, ela teve que persistir, sabe, há graças que nós pedimos a Deus, que nós precisamos persistir, gente, quando você vai progredindo na vida espiritual, então você começa ali, renunciando aos pecados mortais, fazendo penitência, você começa ali guardando mais a palavra, mudando a sua vida, fugindo das ocasiões, das paixões humanas, você começa a fazer mortificações. Deus vai olhando o seu esforço em ser santo, Deus vai olhando o teu esforço em ser melhor, Deus vai olhando o teu esforço em crescer na graça. Aí Deus uma hora olha para você e fala: não é que o bichinho está se esforçando mesmo? Não é que fulano quer mesmo essa graça da santidade? Então Deus vem e derrama abundantemente suas graças sobre o nosso coração. Por isso é preciso perseverar. Eu me lembro bem da passagem do Evangelho da Sagrada Família, no dia da Sagrada Família, que era do velho Simeão, da Ana, a profetisa. Eles estavam no templo todos os dias, por 80 anos.
Quando então Jesus, Maria, José chega com o menino no colo. E então eles podem dizer, hoje os meus olhos viram a salvação. Simão pode dizer, hoje os meus olhos viram salvação. Ana pode dizer, olha, que alegria, que eu estou vendo a mãe do meu Senhor, a mãe do Senhor, eu estou vendo aqui o Senhor, aquele que é da promessa. Todos os dias estavam no templo, e aí os olhos deles se abriram. Eu quero dizer, há graças que Deus nos dará, se nós também perseverarmos. Se nós perseverarmos, se todos os dias estivermos na casa do Senhor. Se todos os dias nos colocarmos diante de Deus, todos os dias antes de dormir, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Todos os dias consagrar a nossa manhã. Se ao longo do dia pensarmos em Deus inúmeras vezes, pedimos a Deus a graça da nossa santificação, pedimos a graça de uma fé carismática, pedimos a graça de sermos melhores como pai, mãe, esposo, filho, trabalhador. Se todos os dias vivermos incessantemente na presença de Deus, então o Senhor olhará para o nosso coração e vai dizer, isso é de verdade, isso não é uma brincadeira, isso que o fulano está me pedindo, isso que esse meu filho está pedindo, é porque ele de fato, ele deseja, e o Senhor verá se é para o bem da nossa alma e nos concederá, porque é um Deus que nos ama. Veja, o próprio Jesus foi um homem de oração. Quantas vezes Jesus subiu a montanha, se isolou? Jesus trabalhava, gente. Jesus visitava, curava os doentes, conversava com as pessoas, iam de vila para vila. Jesus tinha uma vida agitada, Jesus era um homem agitado. Mas ele também parava, subia ao monte, orava, fazia vigílias. Sabe, nessa agitação da nossa vida, você precisa parar de vez em quando para rezar. Olha, escuta o que eu estou dizendo, é lógico, um homem casado, uma mulher casada, não pode rezar que nem um padre e uma freira. Você precisa trabalhar, meu nego, não dá para você rezar que nem um padre e uma freira. Algumas vezes eu vejo aquela pessoa que casou, mas quer rezar mais que o padre. E aí fica lá a mulher frustrada, meu filho. Fica lá, o padre sabe, meu filho, eu atendo todo mundo ali, eu sei o que está acontecendo. Olha, você casado, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, você tem que cuidar da sua vida, mas para pelo menos meia hora todo dia para falar com Deus. Tira um tempo para ir na missa diária. Arranja uma vez por mês um tempo para ir fazer uma confissão. Serve a Deus num ministério, mas que isso faça parte da sua vida e não roube as suas obrigações de Estado. Não tire de você a obrigação que você tem como pai, como filho, como funcionário, como esposa. Agora, orar incessantemente é também a necessidade de parar um pouco. Para um pouco. Eu sei que você tem muitas obrigações, que você tem muita coisa para fazer, mas será que não dá para ir numa missa uma vez por dia? Naquele livro maravilhoso sobre o amor, Jesus, nosso amor eucarístico, aquele livro fala o seguinte: quando uma pessoa tem a vida calma, porque tem muito tempo, deve rezar e deve ir à missa diária, comungar, como um agradecimento por essa vida calma que Deus lhe proporciona. Se a pessoa não precisa de trabalhar porque já aposentou, tem um dinheiro garantido, tem saúde, né, para poder ficar em casa, então ela deve ir à igreja agradecer a Deus, comungar, falar com Deus: Senhor, obrigado por essa calma, essa maresia, obrigado por permitir que eu esteja mais na sua presença, na sua casa, que eu possa gozar desse tempo livre, dessas viagens. Agora, se uma pessoa tem uma vida pesada, tem uma vida corrida, uma vida cheia de obrigações, ela precisa se esforçar a ir diariamente à Santa Missa, comungar sempre e orar todos os dias, porque isso não vai dar conta da sua vida sem a ajuda de Deus. Tua vida é muito pesada, meu filho? Minha filha, tua vida é pesada? Você precisa de Deus. Você vai esperar o quê para buscar essa Eucaristia? Então, nós precisamos, no meio das nossas agitações, pararmos um tempo, só que o seu tempo vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do monge. Seria muito virtuoso eu ser um padre de oração, eu sou um pároco, tenho uma paróquia, ser um homem de oração é virtuoso, é necessário, mas imagine se eu fico todo dia só rezando meus rosários, minha adoração, e você vai lá para a missa e não tem missa porque eu estou rezando, você vai lá para confessar, não tem confissão porque eu estou rezando, aí você vai lá para fazer uma visita para o doente, não tem visita para o doente porque eu estou rezando.
É muito virtuoso eu rezar, mas eu tenho outras obrigações. A oração não pode ser uma fuga das nossas obrigações. Mas a oração precisa ser parte constante da nossa vida. Ao mesmo tempo que nós não devemos deixar de orar, nós também não devemos deixar as nossas responsabilidades. Aquela viúva ia diariamente, persistentemente naquele juiz. Ela não ficava o dia inteiro na frente da casa do juiz. Ela não montou uma barraquinha na frente da casa do juiz. Mas ela ia diariamente. Ela persistiu em pedir àquele juiz que lhe fosse feito justiça. O Senhor Jesus nos ensinou no meio da sua vida agitada a subir ao monte, a parar para orarmos. E, num determinado momento, os seus discípulos disseram, João ensinou aos seus discípulos a rezar. O Senhor pode nos ensinar também? Lá em Lucas 11, Jesus vai dizer, ou Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. Jesus vai ensinar o Pai Nosso. E nisso eu quero falar para você o seguinte, algumas vezes o católico é atacado sobre a oração, que não se pode rezar orações repetitivas, que isso daí não agrada a Deus, e que tem que ser a oração espontânea. É muito bom a oração mental, a oração espontânea é muito bom, e é muito útil para o crescimento na santidade e na vida espiritual. Mas as orações repetitivas fazem parte também da nossa vida espiritual, gente. Você tem que criar um vocabulário. Como que você vai falar com Deus se você não tem um vocabulário? Eu não posso chegar para o juiz e falar que eu vou ser advogado. Olha, eu dispensei o meu advogado na minha causa e eu mesmo vou fazer a minha defesa. Aí eu começo para o juiz assim, e aí, mano, você tá bom? O que acontece que o juiz vai fazer? Vai me jogar lá na rua, né? Vai chamar de mano, que paulista tem mania de chamar de mano os outros, né? Vou chamar de mano juiz, né? Você vai falar excelência, né? Você vai falar com o bispo, você tem as palavras certas para usar, você tem as palavras certas, tem os pronomes de tratamento, você tem que aprender um vocabulário, você tem que ter um jeito para falar, não se fala de qualquer jeito. Com Deus também. A gente tem um vocabulário para falar com Deus, um jeito certo de falar com Deus. E onde que a gente aprende isso, gente? Com livrinho de oração. Livrinho de oração. Ai, padre, eu não sei rezar. Então, cria vergonha e vai aprender, filha. Compra um livrinho de oração, tem um monte de livrinho de oração, meu Deus do céu. O que mais que tem nesse mundo é livro de oração. O que tem de padre que escreve livro de oração? E tem novena, e tem livro, e tem ladainha. Então, você pega aquela oração que eu falei da mansidão, aí você começa a rezar lá todo dia. Você aprende a rezar. Você tem as palavras certas para falar com Deus. Você vai aprendendo como entrar no coração de Jesus por meio dessas ladainhas, dessas orações, essas pequenas jaculatórias que fazem parte da nossa vida e nos conectam com Deus, nos colocam em plena atividade de oração. Então você primeiro vai criando esse vocabulário. Compra os livrinhos, vai fazendo novena, vai fazendo essas orações, vai rezando pelas vocações, vai rezando pela sua família, vai fazer uma noveninha pela sua família, por aquele problema. Tem tanta coisa bonita, gente, que os santos escreveram, que a igreja nos oferece. E ali você vai repetindo e vai aprendendo. O próprio Jesus nos ensinou uma oração perfeita, e ele disse que era para rezarmos daquele jeito. Eu pergunto, será que tem oração mais poderosa do que o Pai Nosso? Sendo que as palavras do Pai Nosso foi o próprio Jesus que ensinou. A gente todo dia tem que rezar pelo menos um Pai Nosso. Todo dia, pelo menos um Pai Nosso. Aí você reza o Pai Nosso de todo o teu coração, repete aquilo que é de Deus. Aí eu vejo lá o jovem falar, eu não rezo o texto porque eu não gosto de oração repetitiva. Aí escuta a mesma música chata 50 vezes. Você passa na frente da casa do bendito, ele está ouvindo uma música. Você volta, ele está ouvindo a mesma música. Ele escuta a mesma música 10 vezes no mesmo dia. Mas na hora de rezar, porque eu não gosto de repetir. Não gosto de repetir ou tem preguiça de rezar, meu filho? Vai repetir o quê? Vai repetir o quê? Vai repetir as palavras do anjo. Vai repetir as palavras de Isabel cheia do Espírito Santo. Vai repetir essa saudação angélica. Há coisa mais perfeita nisso? Então, a oração faz parte da nossa vida. E essa oração deve acontecer constantemente, todos os dias, de acordo com o seu estado de vida. E essa oração, pelo exemplo do próprio Senhor Jesus, ela pode ser vocal, ela pode ser uma oração repetitiva, uma oração de livrinho, uma oração de uma ladainha, uma jaculatória, como pode ser uma oração mental, uma oração espontânea, ou ainda mais, rezar com a igreja. Rezar com a igreja, veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que Maria estava reunida com os discípulos no cenáculo.
E lá eles estavam unidos em oração. Eles estavam orando, pedindo que viesse o Espírito Santo. A igreja continua a orar conosco. Na liturgia a igreja ora conosco, pela liturgia, pelos sacramentos e pelas paraliturgias, a igreja nos ensina a orar. A igreja une todos nós ao corpo de Cristo e nos apresenta ao Pai, numa oração perfeita, num ato de glorificação de Deus e santificação do homem. Padre, eu não estou com coragem para rezar, estou super desanimado, não estou conseguindo, peguei meu livrinho de oração, estou aqui desanimado, não consegui fazer minha novena. Não estou conseguindo ter palavras, não estou conseguindo ter palavras espontâneas, eu vou rezar lá espontaneamente, me falta palavra, uma frieza, uma dureza no meu coração. Então vai rezar com a igreja, mas que coisa maravilhosa. Por isso que as nossas paróquias precisam ter grupo de oração. Por isso que você viu que a Drica começou esse momento falando assim, olha, vem participar aqui de domingo com a gente, louvemos o Senhor, vem participar presencialmente. Porque quando você toma uma atitude de sair do seu comodismo e vir rezar com os teus irmãos, então o céu se move em teu favor. Porque você vem para um lugar, como eu falava antes, você vem para um lugar místico, um lugar espiritual, onde há um fervor. E esse fervor também vai te alcançar, vai tocar o teu coração, vai tocar a tua vida. Então eu estou dizendo para você, que algumas vezes a gente tem que orar na igreja, e ir à Santa Missa, e ir aos momentos dos grupos, os momentos de adoração, a hora santa do apostolado, e orar com a igreja, e deixar com que as pessoas orem por você, e pedir que orem por você, que ponham as mãos sobre você, né? E rezar junto, e participar daquele momento cantando, e deixando com que aquelas palavras entrem no teu coração. Então, essa vida de oração da igreja nos santifica, porque é o próprio Espírito que está comunicando por meio da igreja o poder da oração. Quando nós oramos, nos comunicamos com o próprio Deus, como um amigo, pronto a nos ouvir. Você pode pegar a sua palavra no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ela diz assim no versículo 17, orai sem cessar em todas as circunstâncias. Ali, olha aí, glória a Deus. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esse é o vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. Que o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita. Que coisa bonita, gente. Vivei sempre contentes e orai sem cessar. A oração é o remédio para as nossas tristezas. A oração é o remédio nas nossas quedas. A oração é o remédio para fazer a vontade de Deus diante das nossas impotências, humildemente prostrados diante daquele que pode nos conceder graças. Numa conversa amiga, nós deixamos por meio dos sacramentos, por meio do nosso terço diário, por meio da nossa oração em comunidade, que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos converta, que Deus nos conceda as virtudes e as graças que necessitamos para correspondermos à vontade do Pai. Nós precisamos ter uma vida contínua de oração, E eu quero falar para vocês sobre como nós podemos fazer isso. Pega no seu celular, pega lá no relógio do seu celular, que eles pedem, no relógio não tem lá sobre o alarme, eu faço isso com o meu celular, tem os alarmezinhos do celular, aí eu pego e coloco para despertar. Então, por exemplo, desperta às 7 da manhã. Eu já, quando está lá assim, levantar e rezar, já sei que já acordo fazendo o sinal da cruz. Aí depois, desperta às 8h30, hora de começar a atender as confissões. É hora de eu fazer a ejaculatória do Sagrado Coração de Jesus.
Quando desperta meio-dia o meu celular, está escrito lá, Ângelos. Quando desperta às 6 da tarde, uma invocação. Gente, a vida é corrida. Faz um sinal da cruz. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante a vós. Já levei meu pensamento a Deus. Já santifiquei a minha tarde, o meu dia. Já trouxe Deus presente para aquela minha atividade. É sobre esse tipo de prática espiritual que eu falo que nós devemos ter. Santificar ao longo do nosso dia é fazer com que ao longo do dia você pense em Deus. É lógico que vai ter um momento que você vai parar, vai se ajoelhar, vai rezar o seu terço, vai ter um momento, lógico, de fazer o seu exame de consciência, mas pelo menos, mas sabe o que a gente faz? A gente não ajuda o Senhor, a gente não ajuda Deus, a gente quer que Deus ajude, mas a gente não ajuda. A gente resolve rezar na hora que a gente está mais cansado. Na hora que está mais cansado. Por exemplo, essa hora mesmo que eu estou pregando para vocês aqui, ó. De vez em quando tem que dar uns gritos. Né? Tem que falar, vamos ficar em pé, vamos cantar. Por quê? Porque depois do almoço dá aquela baixa pressão, né? Que católico não tem preguiça, tem pressão baixa. Aí a gente fica com a pressão baixa, aquela desanimado, não é verdade? Aí você fala assim, trabalhou o dia inteiro, fez faxina, carregou um caminhão, o dia super corrido, deu banho em filho, cuidou da casa, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Aí chega lá, 10 horas da noite, hora de tomar banho e dormir. Acho que eu vou rezar o meu rosário. Meu filho, você acha que você vai conseguir rezar esse rosário? Se você conseguir, manda uma carta para mim que eu sou seu fã. Porque vai dormir, carregou o caminhão o dia inteiro, cuidou de criança o dia inteiro, está exausto, acabou de tomar um banho, está exausto, você não vai dar conta desse rosário. Você tem que fazer esse rosário, você tem que fazer esse terço, no momento que você está animado, que você tem disposição interior, Então muitas vezes a gente boicota a nossa vida de oração. Ai, padre, eu começo a rezar e durmo. Mas também, olha para o seu dia. Você tem que colocar essa vida de oração ao longo do seu dia, nos momentos, nas horas em que você tem mais disposição, que você tem condições de fato de pensar em Deus, de se concentrar no que está rezando, de falar com o Senhor. E algumas vezes você tem que simplificar também. Muitas vezes eu tenho que dizer para uma mãe ou outra, está lá cheio de filhos, cheio de correria, minha filha, de sábado você vem aqui e reza o teu rosário. Durante a semana você vai usar o terço. Porque você não vai dar conta. Você está aí sofrendo. Mas Deus vai preparar a hora certa para que você reze o seu rosário diariamente. Mas hoje você vai orar cumprindo as suas obrigações. Você vai cuidar dos teus filhos louvando a Deus. Você vai louvar a Deus enquanto você trabalha, sendo gentil, generoso, bondoso com os teus amigos, com os seus colegas de trabalho, e você vai dar testemunho do Senhor. Suas palavras vão ser de louvor e de gratidão, e não mais palavras de amaldiçoamento ao longo do seu dia. É sobre essa conversão que a vida de oração precisa trazer para nós. Vocês sabem que na igreja há uma oração chamada Liturgia das Horas. Essa Liturgia das Horas acompanha os padres, os freis, os religiosos. São salmos divididos ao longo do dia. A gente reza pela manhã, as laudes, depois tem a oração das 9, depois tem a oração do meio-dia, tem a oração das 3. São conjuntos de salmos, os padres, os monges vão rezando ao longo do dia, às vésperas, às 18 horas, e no fim da noite se chama completas. São conjuntos de salmos, de hinos, tem os textos da patrística, dos padres da igreja. Então os monges rezam praticamente todas as horas, os religiosos. Os padres diocesanos, pelo menos as laudes, as vésperas e as completas, somos chamados a orar. Então, porque ao longo do dia nós temos outros compromissos, outras obrigações. Mas também você que é leigo, pode, junto com a igreja, santificar o seu dia, aprendendo mais sobre a liturgia das horas. Você pode pesquisar e entender melhor como funciona a liturgia das horas. Lá na nossa paróquia, na missa das 7 horas da manhã, a gente reza a missa com as laudes. Na hora do ato penitencial, a gente já reza aquela sequência de salmos, pedindo a Deus que santifique o nosso dia. Agora, algumas vezes as nossas orações são muito perdidas, pontuais, e por isso que nós não conseguimos experimentar esse crescimento na vida da graça. Esse crescimento na intimidade com Deus. Algumas vezes uma pessoa fica surpresa pensando assim, como que o padre está falando? Está falando que é Deus que está falando, que o Espírito Santo está falando. Quando você vê um servo de oração profetizando uma palavra de ciência,
uma palavra de ciência, quando alguém está falando, ele dizendo, olha, Deus está pondo no meu coração. Como que isso se dá? Como que isso se dá? Intimidade, gente, intimidade. Discernir que aquele pensamento na minha consciência não é a minha voz própria, mas a voz do Senhor. É aprender a silenciar-se. Por isso que um bom caminho para todo mundo que quer crescer na vida de oração é a intercessão. Quando você entra num grupo de oração, você entra para a vida de um grupo de oração, qual é o melhor caminho? A intercessão. Você vai intercedendo e ali você vai aprendendo a escutar a Deus. Você vai aprendendo no silêncio a discernir os teus barulhos interiores. No silêncio você vai aprendendo a aquietar os teus pensamentos para que os pensamentos de Deus aconteçam na sua mente, no seu coração. Você vai aprendendo a discernir o que são até os ataques de Satanás, porque também o demônio perturba a nossa vida de oração, para que você se concentre nas coisas erradas e acabe acreditando que é Deus que está falando uma coisa que é totalmente contrária à fé. Então, como que faz esse discernimento dos espíritos? Pelo silêncio, pela contemplação, pela meditação, pela vida de oração. Pela oração a partir da palavra, você escuta uma pregação e aquilo gera em você um momento de oração. Pela leitura orante da palavra. Há muitos caminhos que podemos usar para crescermos na amizade com Deus. Mas nós não podemos ficar paralisados. Nossa oração não pode ser um grito de desespero, mas uma amizade sincera com esse Senhor que nos visita continuamente. Continuamente. Então, por essas práticas de piedade que eu falava para vocês, que eu estava incentivando vocês a fazerem, nós podemos criar momentos de oração. Qual que é o seu jeito de rezar? Tem gente que tem facilidade para rezar como? Não sei, arrumando o jardim. Né? Vou lá aguar minhas flores, né? Vou lá tirar os matos, e ali começo a falar com Deus. Tem gente que tem facilidade para rezar na hora, não sei, lavando a roupa. Aí aproveita e já reza pelo marido na hora de lavar a roupa dele, né? Fala, ai Senhor, abençoe esse... já põe ali toda, né? Já descarrega ali, né? Tem gente que vai orar melhor de joelho na capela, diante do Santíssimo. Começa a buscar o meio de orar, um meio de estar com Deus, a fazer com que esse Deus participe da sua vida diária, que Deus participe dos teus pensamentos, em tudo que for fazer, consagra o seu dia a Deus. Antes de começar um trabalho, entrou no carro, consagra o seu dia a Deus, leva um pensamento para Ele. Antes de fazer uma missão que te pediram, coloque diante do Senhor. Senhor, abençoe isso que eu vou fazer. Senhor, passa à frente, faz com que essa graça aconteça. Há tantas coisas bonitas que nós podemos fazer para sermos homens e mulheres de oração. Por exemplo, andar com o Santo Terço, gente. Andar com o terço. Esteja sempre preparado. Alguns momentos a gente está passando por uma tribulação tão grande, né? Você está sendo humilhado ali, tudo está dando errado. Você não sabe o que fazer. Eu me lembro muito bem, tinha uma professora que era doutora em Sagrada Escritura, sabia tudo da Bíblia. Uma mulher muito entendida da Sagrada Escritura, com umas palavras muito profundas. E ela contando que um dia, numa viagem de avião, o avião passou por uma turbulência tão forte, o avião começou a cair. E na hora todo mundo entrou em pânico, em desespero, e ela, com todo o conhecimento de teologia, de Deus, de Bíblia, na hora ela fechou os olhos, pegou o terço, fez o sinal da cruz, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Aquela oração lá da infância que a mãe dela ensinou no pé da cama, toda a teologia dela, todo o entendimento de Bíblia dela, naquela oração que a mãe dela ensinou, é que ela buscou recurso e buscou fortaleza. Há alguns momentos que nós precisamos nos apegar ao Santo Terço. Eu vivi experiências belíssimas, de momentos dificílimos, momentos de tribulação, e de repente os homens que estavam todos lá se uniram, pegaram o terço e começaram a orar. Lá no hospital, aquela mulher lá grávida para dar luz, né, um monte de complicações, de dificuldade, os médicos dizendo que podiam perder a mãe e a criança, estava lá o pai, os seus irmãos, todos ali, e eles falaram, vamos rezar um terço. Achei belíssimo, nem partiu do padre, isso partiu deles. Padre, vamos rezar um terço. Juntou aqueles homens todos no hospital, pegaram o seu terço,
Começaram a orar o terço por aquele momento, e na hora que estava terminando o 5º mistério, o médico voltou para dizer que graças a Deus a mãe e a criança tinham sido salvos. Com certeza foi o poder da oração daqueles homens, gente. Sabe, nós muitas vezes trocamos o poder da oração e não estamos prontos para orar incessantemente, não estamos com Deus conectados, e aí a aprovação vem, a prova vem, e na hora nós não sabemos o que fazer, começa a ligar para todo mundo, deixa eu ligar aqui para o padre para ver se ele vem me ajudar, meu Deus do céu, não tem nem crédito para ligar, e fica ali desesperado, não sabe o que fazer, não sabe uma oração de cor, não sabe um Pai Nosso, não sabe uma Ave Maria, não sabe contemplar um mistério, não tem uma jaculatória, não tem uma Bíblia, não tem um terço no bolso. Meu Deus do céu, é um pagão disfarçado de cristão. Você está ali com o terço, a coisa está indo, está feia. Começa ali, pela alma, pelas pessoas, pela circunstância. Ali naquele momento você vai experimentando, você vai dando testemunho do amor de Deus, da confiança aos cuidados da Virgem Santíssima nas nossas necessidades. Então, conseguir trazer a vida de oração para a nossa vida cotidiana, trazer a vida de oração para nossas práticas diárias, é um consolo, é um alívio para todos nós, é um alívio para a nossa alma. Você precisa começar a ter essa prática, esse costume. Discussão na tua casa? Terço, meu filho. Terço. Discussão lá no... A coisa está feia, o chefe está bravo. Terço. Começa ali, né? Todo mundo está ali se matando, xingando, e eu estou aqui com as bolinhas aqui embaixo, Ave Maria cheia de graça. E ali você vai convertendo, é um combate espiritual. É um combate espiritual. Nós precisamos usar dessas armas que o Senhor nos deu, que é o poder da oração. Quem pode nos pedir de orar? Se entrar agora aqui um monte de policiais, e eles entrarem e dizer, olha, vocês estão proibidos de orar, estão proibidos de orar, o que vai acontecer? Eu posso simplesmente fechar a minha boca, mas o meu coração e a minha mente está em plena comunhão com Deus. Posso estar aqui na minha mente orando. E você sabe que todos os casos de possessão diabólicas ou de opressões diabólicas que eu acompanhei, as pessoas estavam orando, as pessoas que estavam possuídas percebiam que a pessoa estava orando em silêncio. Eu estava ali orando no meu coração e a pessoa que estava manifesta começava a me xingar. Para de rezar. Não quero que você reze. E eu aqui orando, na mente. Nada pode roubar esse caminho que nós temos de livre acesso com Deus. Nada pode romper o poder da oração. Nada pode romper o poder da oração. E por isso o Senhor está dizendo, orai constantemente, incessantemente. Orai sem cessar. Sua vida, suas ações, o seu dia pode ser um olhar profundo com esse Jesus amigo. Um olhar de oração transformador. É assim que nós queremos que esse ano de 2022 possa ser um ano de mais oração. Você rezou esse ano de 2021? Rezou direitinho? Mas eu queria te convidar, 2022, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser uma mulher de oração, eu quero estar recebendo de Deus todas as graças, porque eu quero estar com meu coração aberto para que o Senhor haja. Eu consegui, trouxeram aqui para mim, olha a eficiência, trouxeram aqui uma oração da mansidão, aquela que eu falava, e eu quero rezar com você, já que os irmãos trouxeram aqui para nós. É muito bom, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você peça também ao Senhor que possa abrir o teu coração, que possa abrir as portas do céu para derramar as graças e as bênçãos que você e que nós necessitamos. Que o Senhor possa olhar para a nossa pequenez e com a sua misericórdia, com a sua paciência e com sua bondade, fazer com que o nosso coração seja semelhante ao dele. Que o Senhor possa nos fazer experimentar os prodígios profundos da vida de oração. Eu convido você que está aqui presente, você que está em casa, a ficar em pé. E vamos rezar essa oração da mansidão. Eu vou falando, vocês vão repetindo. Nós vamos fazer essa oração juntos, essa oração da mansidão.
Diga assim comigo: Senhor Jesus, dai-me paciência, bondade e mansidão. Dai-me paciência em tudo, Senhor, com todos e comigo mesmo. Dai-me, Senhor, o bom senso, retidão e sabedoria. Sim, Senhor, fazer que eu compreenda cada vez melhor o poder da mansidão. Que me lembre sempre que a mansidão é a chave que abre as portas de todos os corações. Por isso, Jesus, neste momento, lembrando-me de vossas palavras, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, seguindo o seu exemplo, Jesus. Lembrando-me dessas palavras, humildemente eu vos peço. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o meu coração. Vamos repetir mais 2 vezes. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o meu coração semelhante. Senhor, dai-me o vosso amor e a vossa graça. Senhor, dai-me o vosso amor e a vossa E dai-me principalmente a perseverança no vosso amor a perseverança no vosso amor e na vossa graça. e na vossa Não permitais, Senhor, Não permitais que eu me separe de vós. que eu me separe de vós. Pai do céu, Pai do céu, dai-me por Jesus Cristo, dai-me por o Jesus, Espírito Santo. o Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe de Jesus, Virgem Maria, Mãe de Jesus, fazei-nos santos. fazei-nos santos. Amém. Amém. Pensa um pouco na sua vida de oração agora. Quanto você tem rezado? Você reza pela manhã? Você reza de noite? Qual é o teu horário? Qual é o lugar? Você tem um altarzinho na sua casa? Qual é o momento que você dedica para falar com Deus? Você tem conseguido ser fiel? Você tem cumprido aquilo que você se comprometeu? Deus tem sido teu amigo? Você tem olhado profundamente aos olhos do Senhor? Tem conseguido ter o discernimento das suas palavras, da sua voz? Senhor, nós batemos a porta do teu coração. Faz-nos homens de oração, mulheres de oração, Senhor. Derrama teu Espírito e aviva em nós, como no início da nossa caminhada, aquele desejo, aquele fervor, Senhor, aquela capacidade de se emocionar diante da tua palavra, de nos alegrarmos com os teus cantos. Faz-nos homens e mulheres de oração, Senhor. Dá um sentido profundo, uma alma para tudo o que fazemos. Age com o teu Espírito Santo, nos torna capazes de compreender e ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos para os que estão à nossa volta um sinal vivo do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos com que as pessoas que convivem conosco saibam que somos homens de oração, mulheres de oração, que nós tenhamos as práticas da piedade e do amor que são necessárias para uma vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nós nos pedimos, toca a nossa alma para sermos mais teus amigos, experimentarmos, Senhor, tua presença no meio de nós, em todas as ocasiões, Jesus. Deixarmos santificarmos pela oração o nosso coração e tudo aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Senhor, nós te agradecemos, porque nos escuta, porque nos ilumina, porque nos chama a uma vida nova de oração, a uma vida nova de entrega, de fidelidade. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo isso que nós já experimentamos e queremos ainda experimentar. Vamos cantar, vamos cantar.